né, com o nosso querido irmão Dalisson. Ele estava batendo um papo aqui, né? Dalisson é mineiro, uma cidadezinha, Abaeté, lá em Minas Gerais. Eu não sei se tem alguém ouvindo, então quero mandar um grande abraço para essa cidade mineira. O mineiro são gente especiais, né? Como é bom, né? Comer aquele doce mineiro, com a comida mineira. Pão de queijo. Pão de queijo é o cartão postal, né? Onde você vai comer um pãozinho de queijo, eita, aquele fogão de lenha, eita, coisa boa. Dalisson, meu queridão, Dalisson está ali congregando conosco, uma bênção, está ali para nos ajudar. E eu fiz o convite a ele, ele veio aqui hoje, né? E ele vai falar um pouquinho, vai se apresentar, pai de 2 meninas, casado com Daniela, isso? Isso. Bênção, 2 meninas lindas, né? Nós temos uma coisa assim, né? Nós somos pais de meninas, né? Ele tem 2, eu tenho 2, e são lindas, meninas abençoadas, uma esposa abençoada. Então, Dalisson, agora é contigo, meu irmãozão. Fica à vontade aí para que Deus te use e te fale aquilo que tem colocado no seu coração. Amém, pastor. Muito obrigado. Graça e paz, meu irmão, você que nos ouve aqui nessa rádio, nessa programação tão especial nessa manhã. Quero dizer que é um prazer estar aqui, desde já agradecer essa rica oportunidade. Como o pastor disse, eu sou mineiro uai, ele só não falou uai porque não é mineiro, né? Mas eu sou mineiro uai, nascido ali nas montanhas de Minas Gerais. Sou dessa terrinha chamada Abaeté, 20 mil habitantes, cidade pequena lá do interior. Eita, coisa boa. Mas é um lugar muito amado, onde estão meus pais, minha sogra, meus cunhados, irmãos. E já deixo um abraço para todo mundo de lá que está nos ouvindo. Um abraço, um beijo para minha mãe, para meu pai. Me chamo Dalisson, como o pastor diz. Talvez seja mais fácil guardar Alisson com um D antes. Então você pega o Alisson, coloca um D antes, fica Dalisson, fica mais fácil. Sou casado com a Daniela, pai da Mariana, da Helena, moro aqui em Rio das Ostras. E estou servindo ao Senhor com alegria ali na Igreja Abundante Vida. E foi me presenteado, né, entrar aqui com você essa manhã para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E o texto que nós vamos ler e vamos meditar, uma palavra para mim, para você, para os nossos corações essa manhã, está ali no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero destacar aqui esse versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, vai me lembrando aí do tempo. Não, fica tranquilo. Me ajustando aí. Fica tranquilo que eu faço sinal aqui para você. Tá joia, obrigado. Irmãos, eu queria destacar com vocês esse versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem aqui muito claro uma razão causa-consequência. Verdade traz liberdade. Nós podemos olhar esse versículo sob um outro prisma, dizendo que se a verdade traz liberdade, fazendo uma inversão desse texto, dessas palavras, nós também podemos dizer que o engano aprisiona. E, de fato, esse é o contexto dessa mensagem. Jesus está aqui discutindo com os judeus a respeito de quem ele é, de paternidade, e os judeus, vivendo no engano, não conseguem reconhecer na realidade quem é Jesus Cristo. E ele traz essa afirmação muito especial. E eu quero trabalhar com os irmãos e queria convidar você a pensar comigo essa dualidade que existe entre engano e verdade. Trouxe aqui uma lista de alguns aspectos para que possamos pensar juntos e depois aplicar isso nas nossas vidas. Verdade liberta, engano aprisiona. O engano, ele escraviza, a verdade, ela traz autonomia. O engano, ele restringe a nossa visão. A verdade, ela amplia os nossos horizontes. O engano traz estagnação. A verdade, ela impulsiona. O engano, ela nos faz andar em círculos, não dando resultado, correr em círculos. A verdade, ela nos traz progresso, ela nos faz avançar. O engano mascara a nossa realidade e nos impede de enxergar a realidade como ela é. A verdade, ela mostra as coisas como elas são.
E nesse mundo de hoje, onde há muito relativismo, é muito importante a gente entender isso. O engano, ele traz ilusões passageiras. A verdade, fundamentos firmes, fundamentos fortes, perenes. O engano, ele traz ruído, ele traz confusão. A verdade traz clareza e traz discernimento. O engano traz ansiedade, traz culpa. A verdade traz paz, traz descanso. O engano traz dependência de aprovação. A verdade, ela traz confiança e autenticidade. O engano, ele rouba a nossa identidade. A verdade restaura o nosso propósito. O engano promete facilidade e entrega vazio. A verdade exige confronto e ela entrega plenitude. Não sei se você se identificou com algumas com essa lista que eu trouxe aqui, com essa dualidade entre essas palavras. Mas eu tenho certeza que se eu não trouxe aqui de maneira explícita, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando no seu coração para trazer outros aspectos que aplica à sua vida. E eu quero nessa manhã, com esse entendimento que a verdade liberta e o engano aprisiona, eu quero te fazer um desafio. É muito importante para a gente sair dessa situação de aprisionamento, a gente fazer um autodiagnóstico das nossas vidas. E eu quero te fazer um desafio dessa manhã, para que você possa encarar a sua realidade, para que você possa fazer um diagnóstico da sua vida. E entenda, meu irmão, que muitas das vezes o engano, ele não aparece como engano, ele aparece transvertido de verdade. Como então eu vou saber, eu vou entender, eu vou perceber que eu estou vivendo uma vida de engano, que eu preciso sair, migrar desse engano para caminhar para a verdade? A Bíblia vai nos dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Vou te fazer algumas perguntas aqui essa manhã e eu preciso que você avalie a si próprio, como diz a palavra, né? Avalie o homem a si mesmo e você se avalie para que cada pergunta dessa que eu fizer, para que você avalie quais são os frutos da sua vida que têm sido gerados através daquilo ali. É um bom exercício para que possamos entender, para que possamos diagnosticar nós mesmos e vermos onde nós precisamos melhorar, mudar, caminhar, alterar nas nossas vidas. E eu te pergunto, como está a sua vida hoje? A sua vida hoje é uma vida frutífera ou é uma vida vazia, sem frutos? Eu pergunto, como está o seu relacionamento com seus pais, com sua mãe, com seu pai? Como está o relacionamento com seus filhos? É um relacionamento alegre, feliz, ou é um relacionamento conturbado? Ou talvez nem mesmo tenha relacionamentos. Eu pergunto para você essa manhã, como está o seu relacionamento conjugal? O seu casamento gera frutos? É alegre, é feliz? Você se realiza? Como que está o seu relacionamento conjugal? Como está o seu tratamento homem com a sua mulher, mulher com o seu marido? É preciso parar e analisar. E o seu trabalho? Como está o seu trabalho? O seu trabalho tem gerado frutos? Ou você tem se sentido que o seu labor, o seu trabalho tem sido em vão, que você não tem visto os frutos, as coisas não têm acontecido? Como está a sua vida financeira essa manhã? É uma vida que vocês têm rompido? Uma vida que você tem conseguido pagar, acertar as suas contas? Que o seu mês tem conseguido fechar ali no azul ou o seu mês tem fechado no vermelho? Como está a sua vida financeira? E como está o seu ânimo, as suas emoções? Você acorda animado, disposto, feliz? Você acorda com aquela disposição e dá um glória a Deus por mais um dia que o Senhor fez, por mais uma oportunidade de recomeçar? Como está o seu ânimo, meu irmão? Como estão as suas emoções essa manhã? E eu pergunto também como está o seu eu. Você tem tentado desistir? Ou você ainda continua firme? Ou você continua dedicado no seu propósito? Como está o seu eu essa manhã? E eu queria te desafiar mais uma vez. Faça uma análise da sua vida. Não se engane nas respostas. Faça uma análise real, uma análise sincera da sua situação. É muito importante a gente encarar essa realidade. Não podemos ficar nesse engano. Não podemos ficar parados. Como eu disse, é pelos frutos que nós conhecemos as árvores, ou a árvore. E eu queria continuar, irmãos, nesse nosso raciocínio aqui, para agora não te fazer mais uma pergunta, mas para te fazer uma afirmação. Eu quero dizer que todos nós precisamos da verdade.
Eu comentei aqui que nós precisamos encarar a verdade, de fato, e precisamos não somente encarar a verdade, mas precisamos dessa verdade nas nossas vidas, para que possamos romper, para que possamos avançar, para que possamos quebrar todas as barreiras, tudo que tem nos impedido de avançar. E que verdade é essa, irmãos, que você está aqui falando essa manhã? O próprio texto nos diz. Jesus está dizendo aqui dele próprio, e conhecereis a verdade aqui é Jesus. Lá em João 14,6, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade. Talvez em todas as perguntas que eu fiz aqui, você se identificou com várias delas e você está se perguntando, tá bom, eu preciso mudar, mas como mudar? Onde começar? De que maneira começar? De que maneira avançar? Então eu quero te dizer que é Jesus. A maneira é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. É Jesus que transforma a nossa vida, é Jesus que transforma a nossa realidade, é Jesus que transforma o nosso coração, é Jesus que transforma o nosso eu, é Jesus que transforma os nossos pensamentos. É Jesus, meu irmão, é Jesus, querido ouvinte, aqui essa manhã. Ele é a verdade, é Ele que vai nos ajudar, Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos que tem impedido de enxergar a realidade, que tem nos feito ficar parados dentro do engano. É Ele que vai tirar essas escamas, que vai nos fazer enxergar a verdade, vai nos fazer chegar, avançar, nos ajudar nessa caminhada aqui nessa terra. Jesus é o caminho. Agora, esse texto também que nós lemos, ele fala a respeito de Jesus, mas ele também nos adverte para algo muito importante. O texto vai dizer assim no versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, perseverança. Irmãos, nós precisamos perseverar em Jesus. Jesus não é o começo apenas, ele é o começo. Ele é o início, mas ele também é o meio, ele é o fim, ele é o alfa, o ômega, o início, o fim de todas as coisas. Nós precisamos permanecer nele. Talvez você, ouvinte, que está aqui comigo essa manhã, já faz parte de alguma igreja, já até fez a sua manifestação pública ali, aceitando Jesus ali, dizendo eu quero Jesus, mas você parou no tempo. Eu quero te desafiar a permanecer, a perseverar no Senhor. É o que o texto está nos dizendo. A verdade que nos liberta vem de Jesus, mas também requer que nós permanecemos nele, nas palavras dele, nos tornamos discípulos dele. Então nós precisamos a cada dia se aprofundar em quem é Jesus, se aprofundar no entendimento do que Jesus é, de quem Jesus é na pessoa de Jesus, se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no entendimento da palavra de Deus, naquilo que nos foi revelado. Quando eu olho, pastor João, a igreja do Atos dos Apóstolos, ali no versículo 2, no capítulo 2 de Atos, isso chama muita atenção, porque o versículo vai nos dizer assim, e eles permaneciam na doutrina, na oração, no repartir do pão. E eu gosto muito desse texto, dessa palavra, irmão, permanecer ou perseverar, porque perseverar não é um verbo que se conjuga na facilidade, não, é um verbo que se usa na dificuldade. Eu não persevero, irmão, eu não preciso perseverar descendo um morro de bicicleta. É verdade, pastor João? A gravidade já leva. A gravidade já leva. Pelo contrário, eu preciso perseverar quando eu estou subindo o morro. Está ali pedalando. Um barco não precisa perseverar, irmão, quando o mar está de uma piscina, o mar de almirante, que a gente diz, não, o mar persevera nas ondas gigantes, naquele bater. Então eu quero desafiar você, meu irmão, aqui essa manhã, a permanecer firme no Senhor, a começar a sua história com o Senhor, mas também continuar a permanecer firme com o Senhor. Essa palavra é muito importante. Lá em Apocalipse vai dizer em vários textos, aquele que permanecer até o fim, aquele que ficar firme até o fim. Irmãos, a Bíblia nos diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Permanece firme com o Senhor, permanece firme nele, acorde de manhã, leia a Bíblia, ore, você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso. Queridos irmãos, saia desse lugar de desânimo, saia desse lugar de apatia, saia desse lugar de choro, de desilusão. Você que levantou essa manhã desanimado, nem querendo sair da cama, eu quero te desafiar, levante, pega a tua Bíblia, vai ler. Começa lendo aqui o Evangelho de João. Ah, irmão, eu nunca tive contato com a Bíblia.
Pega uma Bíblia, ou abra na internet hoje, é muito disponível, abra ali no Evangelho de João, começa a ler, começa a aprender a respeito de quem é Jesus, começa a aprender a respeito do Filho de Deus que foi nos enviado, que viveu entre nós para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso preço. Sabe essa angústia que você está vivendo essa manhã, essa dificuldade que você está vivendo essa manhã? Ei, meu irmão, você ouvinte, eu quero te dizer que tudo já foi pago ali na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus te espera de braços abertos. Saia deste lugar de engano, venha para a verdade, e a verdade é Jesus. Permaneça firme em Jesus. Eu quero te desafiar essa manhã nesse sentido. E eu quero te convidar também, você que pode, você que ouviu essa palavra. Posso orar aqui, pastor? Pode, com certeza. Você que ouviu essa palavra, eu quero, e você pode, eu queria convidar, te pedir para você sentar num lugar ou ir para um lugar tranquilo agora, fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Eu quero orar para você essa manhã, ministrar sobre a sua vida, essa realidade linda que é viver em Jesus, a partir de Jesus, através de Jesus e por Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Querido Pai, oh Deus, Tu és poderoso, Senhor. Deus, graça te damos essa manhã por todos os nossos ouvintes, aqueles que estão aqui conosco. Pai, eu quero colocar cada um diante de Ti. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração. Eu quero te convidar. Eu quero, Senhor, te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo de Deus vá sondando os corações de cada um. O Senhor conhece a realidade de cada um essa manhã. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor arranca fora o medo, que o Senhor arranca fora o desânimo, que o Senhor arranca fora a tristeza, que o Senhor, Deus, arranque, Deus, fora aquele coração duro, aquele coração inquebrantável, e coloque, Senhor, um coração novo, quebrantado diante de Ti, ó Pai. Deus, há tantas realidades, Senhor, que precisam ser transformadas. Senhor, casamentos que precisam ser transformados, relacionamentos entre pais e filhos que precisam ser transformados, relacionamentos, Senhor, no trabalho, entre pai e entre irmãos. Ó Deus, no nome de Jesus, eu coloco cada um diante de Ti, ó Senhor. Repreendemos, ó Pai, no nome de Jesus, o desânimo, o engano na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão nos ouvindo. E ministro, Senhor, nessa manhã, a verdade que vem do Senhor, ó Pai, no coração de cada um. Oh Deus, muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Glórias ao Senhor por tudo, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor seja sempre exaltado. Querido irmão, eu quero te dizer também que você não está sozinho. Assim como Jesus se importa com você, assim como Deus se importa com você. Antes mesmo de você vir à realidade, você nasceu no coração do Senhor. A Bíblia nos diz que Ele nos conhece ainda quando éramos informes dentro do ventre de nossa mãe. Então eu quero te dizer que o Senhor se importa com você, que Jesus se importa com você. E nós aqui também, como discípulos dele, nós também nos importamos com você. Muitas situações nós precisamos de ajuda. Então queremos nos colocar aqui à disposição para ajudar você. Entre em contato, estamos aqui para servir. Nas diferentes áreas da sua vida nós podemos te ajudar, queremos orar com você, pagar um preço por você, queremos te ajudar. Porque assim como Jesus mudou a nossa realidade, nós temos a certeza, a convicção que Ele quer e Ele pode mudar a realidade da sua vida. Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, minha irmã, você querido ouvinte. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Está contigo. Que bênção, que palavra abençoada.